esse é o F5, um podcast feito para recarregar nossa vida espiritual e uma ótima oportunidade para a gente bater aquele papo com os amigos. Eu sou a Tice, como sempre, que eu falo como sempre, porque eu não estou sozinha, como sempre, e eu queria que a galera de hoje se apresentasse, que nós vamos bater um papo maravilhoso. Fala galera, meu nome é Rafael, você tá no F5, e se o corpo de Cristo fosse igual ao meu, estaria gordo e pesado. E com cabelos brancos. Oi, gente, eu sou a Ariane e eu conheço pessoas que são tão distraídas que só não perdem a cabeça porque ela é pregada no pescoço. Essa frase aí foi editada. Fala, meu povo, belezinha? Tudo bem com vocês? Meu nome é Makel e eu, no corpo de Cristo, não passo da unha do dedo mindinho do pé esquerdo, mas é desse corpo que eu quero fazer parte. Vamos que vamos. Só quer ser humilde, Makel, olha só. E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Harrison e se eu fosse uma parte do corpo de Cristo, eu não seria nem mesmo a unha e nem o dedo mindinho dessa unha. Eu seria uma enzima que carrega as informações de lá para cá. Totalmente invisível, mas extremamente importante. Pega essa humildade aí, Marcos. Boa, rapaz. Muito, tá vendo, né? Tem gente humilde, não humilde, tem de tudo nesse corpo. Fica com a gente, porque a gente vai bater um papo muito legal hoje. E você é nosso convidado, não desliga não, tá? Assiste até o final, por favor. Ouve, né? Somos chamados pelo Senhor, somos unidos, uma missão, corpo de Cristo, sua extensão, somos o que Ele é aqui. Então, gente, como vocês já viram, né? Tá rolando aí um papo de corpo, unha, dedo, que coisa estranha, enzimas. O outro que falou que tá deteriorado, sei lá o que é isso. Você deve estar se perguntando, né? Esse povo desse podcast tem muita coisa menos juízo. Então, a gente vai ter um papo cabeça de não perca a cabeça. Então, o apóstolo Paulo dá muitas recomendações. Ele mandou cartas, ele instruiu igrejas. E tem uma metáfora que ele usou sobre a igreja, e ele usou o corpo, né? Um organismo orgânico para falar de uma organização não orgânica, que é a igreja. E ele faz essa metáfora dizendo que o povo que está lá na igreja é um corpo, e essas pessoas que são diferentes formam as partes diferentes do corpo, e Cristo é a cabeça desse corpo, ou seja, a cabeça da igreja, certo? Pensando nessa metáfora, quais são as relações de dependência que esse corpo tem dessa cabeça, trazendo para uma versão não metaforizada, né? Uma versão real da igreja e de Cristo. Harrison, essa é tua. Responde. Você com sua humildade. Valeu, Tô brincando. Desde já agradeço aí, né, o pessoal aí pelo convite, muito obrigado. E assim, todos nós sabemos que o cérebro, né, a mente, é aquela que controla todas as outras partes, né? Todo mundo conhece um pouquinho aí das aulas de biologia, que a nossa cabeça, né, falando a grosso modo, é aquela responsável por controlar todas as outras partes, seja voluntariamente ou involuntariamente, né? Tem coisas que nós realizamos de maneira voluntária e outras de maneira involuntária, outras já são automatizadas mesmo. Mas você percebe que se você retirar a cabeça de uma pessoa, até mesmo as reações mais involuntárias, elas vão perder, né? Elas vão cessar de existir. Assim também como as ações voluntárias. Então nós sabemos aí, biologicamente falando, que a cabeça ela é extremamente importante para todo o resto do corpo. A cabeça não controla apenas o coração, não controla apenas os movimentos, mas controla todas as minúcias, né, do corpo, até mesmo aquelas que são autômatas. E como a gente interpreta isso à luz daquilo que Paulo expressa, né, na sua carta ali aos Coríntios, a carta aos Romanos,
você percebe que quando fala do corpo inteiro, ele fala que o corpo ele é uma unidade e essa unidade tem um líder, vamos dizer assim, né? Essa unidade em si, ela é guiada por uma cabeça. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, vai para o Novo Testamento também, quando você ouve a expressão cabeça, geralmente a expressão cabeça é a expressão dada a um líder, a alguém que está liderando algo, que está à frente de algo, à frente de um povo, à frente de um exército. Eles são, se for um grupo, né, que compõe ali a cabeça, eles são a cabeça, ou ele é a cabeça daquele exército, daquele povo. E não é diferente com Cristo. A diferença aqui que Paulo apresenta para nós é que ele está colocando como um corpo mesmo. A metáfora é a de um corpo, não de um exército ou apenas de um povo, mas um corpo físico. E ele diz, ele fala das partes do corpo, né? Ele fala, pode a orelha ou a mão deixar de ser mão só porque diz que não quer mais ser mão, só porque diz que, porque não sou pé e sou mão, não sou parte do corpo. E ele responde mesmo, não, ele não pode, porque cada parte do corpo tem o seu objetivo, tem a sua função a realizar, mas todos eles são controlados e só realizarão essa função se estiverem ligados à cabeça, que é Cristo. Então, nós já entendemos aí que a igreja de Cristo só funciona se tiver o cabeça, Cristo. É uma matemática bem simples, né? É uma lógica aí bem fácil de nós agregarmos aí ao conhecimento que Deus nos deu. Nós não funcionamos direito como igreja se nós não tivermos pautados em Cristo. Essa é a máxima que Paulo quer nos passar. Uma palavra que se destaca nisso tudo é a dependência, né? A dependência do corpo em relação à cabeça, né? E de modo que haja unidade, né? Unidade de comando e de execução. Então, acho que essa ilustração que Paulo usa é muito interessante, principalmente quando a gente olha o contexto em que ele escreveu essas coisas. Ele não escreveu isso apenas uma vez, ele reitera isso várias vezes em várias de suas cartas, porque era muito comum aos coríntios, aos efésios, né? Então, o que é que acontecia? A igreja precisava de unidade, né? Para crescer, para cumprir aquilo que Cristo tinha ordenado, que era pregar o evangelho, que a igreja se expandisse pelo mundo, e que as boas novas chegassem a todo mundo. Mas como fazer isso se existiam vários problemas doutrinários, problemas de relacionamento, existia a questão dos judeus e não judeus, dos circuncidados e não circuncidados. Então, eram várias questões que minavam a unidade e, no final das contas, Paulo trabalhava com essa problemática e mas ele entendia, né, que a igreja precisava estar unida. Tanto é que Jesus falou isso, né, lá naquela oração sacerdotal de Jesus, lá em João, acho que no capítulo 17, e ele ora para que eles, né, os discípulos fossem um, a igreja fosse um. Jesus, ele tem uma preocupação, Deus tem uma preocupação, entre aspas, né, preocupação enorme que vivamos em unidade. E essa ilustração de Paulo é muito interessante nesse sentido, porque precisamos estar em unidade, precisamos entender que o líder é Cristo, ele é o cabeça e o nosso olhar é voltado para ele, e nós somos comandados por ele, liderados por ele e executamos as suas ordens, né? Obedecemos aquilo que ele nos manda. Tem muito da dependência de Cristo e da interdependência uns dos outros, né? E os dois pontos são difíceis para a igreja hoje. Entender o propósito de Cristo ao nos dar ordens hoje e a interdependência, que é a união que o Marco falou. Então, tem muito corpo que está andando zumbi, sem cabeça por aí, e tem muito corpo que está esfacelado, cada membro vai para um lado, e aí você não tem a funcionalidade do que Cristo queria para a sua igreja. E é importante a gente lembrar que quando a gente lê esse capítulo 12 de 1 Coríntios, a partir do verso... É bom você ler o capítulo inteiro, mas assim, quando eu falo dessa unidade orgânica da igreja, né, a partir do verso 12. E quando a gente lê essa coisa do corpo e das partes, eu acho que nós somos tentados a achar que a igreja ela deveria ser uniforme, né? Braços iguais, pernas iguais,
tudo igual, mas a gente sabe que nós, como corpo, não somos simétricos, né? Não existe simetria. É muito difícil uma pessoa que tenha o lado do rosto igual ao outro, exatamente igual, né? Tanto que é uma coisa muito procurada pelas pessoas, essa coisa da simetria. Mas quando a gente olha para a igreja, a gente percebe que a igreja justamente é assimétrica, ela é diferente, né? Então, pessoas que vão fazer a mesma coisa, só que vão fazer de formas diferentes. Por exemplo, pessoas que pregam, mas que pregam de formas diferentes. Sobre isso, eu queria que a gente pensasse sobre quais são as características desse corpo. A gente já caminhou para o lado de que nós precisamos de uma cabeça, obviamente, como o pastor Harrison falou, é a cabeça que coordena os movimentos e toda a funcionalidade do corpo. Então, essa é a função de Jesus na igreja, né? A gente já sabe. Só que quais são as nossas características? Qual é a característica desse corpo? Nós precisamos ser igual? Um braço precisa ser igual ao outro? Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque a gente tende muito a uniformizar todo mundo, e acho isso muito perigoso, porque nós somos muito diferentes. Quando Paulo ele vai falar, né, que nós precisamos ser um corpo unido e tudo mais, é claro que ele não exclui a unidade, né? Ele fala que os membros eles constituem um corpo só, porque foram todos batizados em um só Espírito. Realmente, nesse sentido, nós temos uma unidade. Mas quando você você vê ele falando, né, lê ali a 1 Coríntios capítulo 12, lá no versículo 27, você percebe o quê? Que sois vós, corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Ou seja, Paulo ele não exclui a individualidade, ele não exclui a pessoalidade de cada ser que compõe esse corpo. Ele não está dizendo, olha só, vocês vão ter que deixar de ser vocês como pessoa para serem outros tipos de pessoa que estão mais ali de acordo com a vontade de Deus. Não. Você faz a vontade de Deus de acordo com aquilo que o Espírito lhe compunge a fazer, lhe leva a fazer, sem deixar, obviamente, a sua individualidade. Não precisa ser igual. Na verdade, Cristo ele nos chamou exatamente como nós somos. E ele nos deu funções diferentes, como a Bíblia fala, né? Cada um recebeu um dom, recebeu talentos diferentes. Tem uma diferença entre dom e talento. Mas cada um recebeu talentos, recebeu dons de Cristo, recebeu funções de Cristo. De forma que todo mundo junto consegue formar um corpo. Então a igreja precisa de gente que profetize, de gente que ore, de gente que tenha o dom da cura, de gente que cante, de gente que pregue, de gente que recepcione. Cada um tem a sua função e essa função é dada exclusivamente por Cristo, porque ele é a cabeça. Ele sabe para onde o corpo tem que ir. Então vai ter uma igreja que vai ter mais cantores, vai ter uma igreja que vai ter mais pregadores, mas cada igreja como um corpo, ela é direcionada por Cristo para atender uma necessidade de onde a igreja está implantada. É importante a gente refletir um pouquinho sobre isso, né? Porque a gente vê, inclusive, quando há um desequilíbrio, né, no corpo. Se você, por exemplo, não usar determinados membros do seu corpo, por qualquer que seja o motivo, ele vai atrofiar, né? Ele não vai se desenvolver. Assim também, outro membro do corpo, né? Acontece muitas vezes a gente, quem é destro, ter o lado direito mais desenvolvido do que o esquerdo, porque a gente trabalha muito mais com ele. E aí, não é uma uniformidade, no sentido de que o corpo não fica proporcionalmente adequado, né? Quando isso acontece. E a gente precisa, à luz disso, perceber que na igreja todos têm função, todos têm uma função específica, e não é normal quando uma só pessoa faz tudo e várias pessoas não fazem nada, tipo inativo, quando muitos estão inativos e outros estão ativos demais. Isso gera um desequilíbrio no corpo. Então é importante que nós nos envolvamos, mas não a ponto de estar sobrecarregados e ao mesmo tempo fica um alerta para a gente perceber se a gente realmente tem trabalhado no corpo, funcionado, né? Deixado a vida passar por nós e cumprir sua função. Porque às vezes a gente pode achar que é uma coisa
pessoal nossa, que nosso jeito, a gente coloca lá para a edificação no corpo, como se nosso caráter, nossa personalidade em si fosse capaz de cumprir qualquer coisa. E, na verdade, a gente sabe que Cristo quem distribui os dons à igreja, Ele quem coordena essas funções. A gente só precisa permitir que Ele haja por meio de nós. Esse lance dos dons, ele chega a ser esquisito às vezes, porque às vezes a gente vê pessoas que têm dons que são claros, você sabe que a pessoa tem aquele dom, e você também vê algumas pessoas se vangloriando porque tem aquele dom, mas dom é algo que é totalmente dado por Deus. Você não exercita o dom de falar em línguas, ou você não exercita o dom de profetizar. Você não fica em casa, eu vou treinar a profetizar aqui. Não, é algo que Deus lhe deu, e a gente tem que entender que isso serve para a edificação do corpo de Cristo. O meu dom, junto com o dom do meu irmão, a gente trabalhando junto em harmonia, vai fazer ele crescer, eu crescer, o corpo de Cristo crescer, a mensagem crescer, e aí a gente vai cumprir a função. Uma das coisas que faz uma igreja crescer, né, é uma igreja que sabe os seus dons. Eu acho que hoje existe um problema real das pessoas não conseguirem identificar quais os seus dons. E isso é algo sério, porque os dons, eles, né, esse tema, esse assunto é algo muito claro na Bíblia, principalmente no Novo Testamento. E Paulo fala diversas vezes dessa questão dos dons, e ele diz claramente, lá em Efésios 4, que a igreja de Cristo é edificada, o corpo é edificado, né? Os dons, eles são dados visando o aperfeiçoamento dos santos, né? E o desempenho do serviço de Deus. Então, para que a igreja, ou o corpo como um todo, alcance o objetivo da cabeça, né, de Cristo, precisa saber o que fazer, né? Precisa saber... Marca, Oi. Tem dom. Eu tenho 18 anos de igreja, de uma igreja local que eu frequento. 18 anos. E tem dom que eu nunca vi uma pessoa dizer que tem. Ou alguém declaradamente eu saber que a pessoa tem. Tem dom que eu nunca vi na igreja. Assim, visivelmente a pessoa declarar eu tenho esse dom, ou essa pessoa que tem esse dom. Pois é, a gente está muito acostumado com os dons mais visíveis, né? Aqueles que aparecem mais, como pregar, cantar. Mas, poxa vida, a igreja é muito mais diversa que isso, né? E o Espírito Santo é muito mais criativo também. Então, assim, hoje, de modo geral, eu penso que a igreja tem despertado para a necessidade de entender que certas coisas que a gente antes não via como um dom, como um ministério, hoje sim são dons e ministérios, entende? Então, hoje em dia, na igreja, na divisão sul-americana, por exemplo, eu sei que existe um ministério especiais, que são ministérios que com grupos pequenos, né, com nichos pequenos, mas que são importantes. Por exemplo, um ministério que alguém tem com surfistas, o cara gosta de surfar e faz desse esporte um ministério para alcançar pessoas. Já inventaram uma Bíblia que não molha, e o cara consegue estudar a Bíblia sentado na sua prancha no meio do mar. Então, são coisas extraordinárias que acontecem. Então, eu poderia citar aqui diversos outros ministérios, né? E Deus está atuando através de todos eles, através das pessoas distribuindo seus dons, e essas pessoas exercendo seus dons, edificando a igreja, fazendo o corpo de Cristo crescer, se multiplicar. Então, isso é fantástico. Como descobrir esses dons? Como é que a gente faz para descobrir esses dons? Você que está nos ouvindo, que está procurando, que está tentando entender o que o Espírito tem para você, preparou, o que Deus lhe deu, o que você pode aprender. Como é que a gente faz para descobrir isso? Como eu sou pastor, né, eu vou logo fazer um apelo aqui. Se batiza, irmão, se batiza. Tenha o batismo do Espírito Santo, que você tem os dons. É uma verdade bem assim, bem escancarada diante da gente, lá em 1 Coríntios, quando você começa a ler ali a partir do versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. O que é a manifestação do Espírito? Ora,
deixando isso em termos bem claros, nós não vemos o Espírito, não podemos ver o Espírito. Cristo se fez visível através do seu corpo humano, né? Ali no início do Império Romano, mas depois teve que ascender aos céus, então nós não temos mais Cristo pessoalmente conosco. Não conhecemos a Deus da sua forma física, conhecemos apenas do modo como ele se apresenta na palavra, e com o Espírito é a mesma coisa. Não tem como a gente ver o Espírito. Então, como é que ele se torna visível? Aí ele fala, no versículo 8, porque a cada um é dada mediante o Espírito, ou seja, o Espírito é o mediador entre a pessoa de Deus e aquele que vai receber o dom. Se você for lá em Efésios 4, eu acho que a Marca até mencionou aí, você percebe que aqui em Efésios 4 não é o Espírito quem dá os dons, é Deus quem dá os dons. E se você usar Efésios 4 à luz de 1 Coríntios, especificamente do versículo 8, você percebe que é Deus quem dá os dons mediante o Espírito, ou seja, Deus entrega os dons através do Espírito Santo, que está aqui conosco, porque foi deixado por Cristo, né, como o outro Consolador, aquele que iria guiar na justiça, no juízo. E aí ele diz que é mediante esse Espírito que é dada a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dom de curar, a outro, operações de milagres, profecia, discernimentos de Espírito, variedade de línguas, capacidade de interpretá-las, mas um só é o mesmo Espírito, que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz e a cada um individualmente. Então, nós percebemos aqui que há esse é o princípio que a gente tem na Bíblia, da unidade na diversidade, né? Nós somos diversos, os seres humanos são diversas culturas, são diversas famílias, são diversas pessoas, mas o Espírito é um só, e ele alcança todas elas. Por isso, nós sabemos que nós só podemos ter os dons que Deus nos oferece se nós tivermos a pessoa do Espírito. Pega esse apelo aí, irmão. Que o Espírito Santo possa tocar o teu coração aí agora, para que você tenha esse Espírito, né? Tenha o dom que ele quer que você tenha, né? Não é o dom que você acha que você tem. A gente, às vezes, acha muito isso, né? Ah, mas eu quero ter o dom tal, eu quero ter o dom tal. Não quer dizer que você não possa tentar alguma coisa, né? Não possa tentar se desenvolver em tal coisa, mas nós sabemos que há certas pessoas que não nasceram mesmo para certos dons. Tem pessoas que não nasceram para pregar. A pessoa morre de medo de ir lá na frente, não nasceu para cantar ou para dar um ensino bíblico. Já outras pessoas nasceram exatamente para essas coisas. Então, nós percebemos aí que o Espírito ele vai perscrutando, né, cada ser humano, cada indivíduo em sua individualidade e lhe dando os dons que, né, a gente leu aqui, conforme ele aprouver. Ele dá os dons conforme ele aprouver, conforme ele achar melhor. De uma forma prática, para a gente ver, né, quais são os nossos dons, é se expor a eles, é se expor às várias frentes que a igreja atua, né? Ter a experiência, eu até cito o exemplo, me marcou muito, embora eu não tenha estudado nessa escola desde o início da minha formação, mas eu lembro que numa escola que eu estudei, os esportes, por exemplo, as pessoas identificavam qual era o esporte com que ela se reconhecia nele a partir de um rodízio que era feito. Então, ela passava por todas as áreas, passava pelo basquete, pelo vôlei, pelo atletismo, inclusive pelo xadrez, que era onde eu acabei me encaixando, né? E aí, no ensino fundamental, ele fazia esse rodízio para que no ensino fundamental 2, né, a partir do 6º ano, que hoje é o 6º ano, que a pessoa já tivesse um esporte que ela identificava e ela podia continuar ali. E eu acredito que na igreja é semelhante a isso, né? Nós passamos pelos serviços, mas vai ter alguns que a gente vai dizer, não, isso aqui realmente não é para mim, eu não tenho esse chamado para esse determinado serviço, mas vai ter outro que você vai se sentir totalmente envolvido por aquilo e desejoso de atuar cada vez mais e colher frutos, né? Que é uma coisa também importante. A gente passa a colher frutos daquilo que realmente a gente desenvolve pelo auxílio do Espírito Santo
e com o dom, né, em ação. Então, eu diria que para o jovem que está nos ouvindo, para você, seja qual for sua faixa etária que está nos ouvindo e que quer descobrir qual é o seu dom, primeira coisa, se exponha aos dons na igreja, se exponha aos ministérios, participe, conheça um pouco de cada um e veja qual é onde Deus quer lhe manter, onde Ele quer que seus talentos, seus dons sejam usados para a edificação da igreja. Então, acho que esse seria um caminho aí para quem ainda está tateando, tentando descobrir. E, Ariane, o pastor Harrison falou uma coisa que eu fiquei pensando que ele leu, né, uma lista de alguns desses dons que é dado, e uma coisa que me chamou muita atenção é quando está lá em 1 Coríntios 12, verso 9, que ele fala sobre os dons de curar. E eu penso nessa nossa vida de hoje, né, que as pessoas vivem de forma solitária, cheia de informações e com tantos problemas emocionais, e às vezes você tem o dom de ouvir alguém de uma forma poderosa, de orar com ela e daquela pessoa sair da conversa com você curada, transformada. Mas às vezes a gente não valoriza isso porque talvez, é como vocês falaram, não esteja no púlpito. E aí você deixa de exercer esse dom maravilhoso de curar o outro através de uma oração, de uma palavra de atenção, porque você acredita que não seja um dom, né? Mas se você lê esse capítulo 12 e pensa nas necessidades humanas, todos esses dons que nos é dado são para corresponder às nossas necessidades. Eu acho isso incrível, como o Espírito, ele conhece e nos reconhece. Lá em Romanos, no capítulo 12, pegando esse gancho de Ciara, Paulo ele vai falar exatamente dessa questão. Ele dá pouca atenção à questão dos dons, né? Ele fala dos dons, fala que eles são para a igreja e tudo mais, mas ele não fala muito. Ele fala mais nesse capítulo da união que deve haver em amor entre as pessoas, entre aqueles que são da igreja. E depois eu vou falar aqui de modo mais prático o que isso significa. Mas ele, lá no capítulo 12, a partir do versículo 9, olha só, eu vou ler do versículo 10, que é mais bonito. Mas ele diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remisso, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem e abençoai e não amaldiçoei. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para os outros, em lugar de seres orgulhosos. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então, o chamado que a gente tem do Espírito para os dons é um chamado de humildade, é um chamado em que você chega à igreja e se pergunta o que eu preciso fazer, o que o Espírito quer que eu faça, e não apenas o que eu quero fazer, né? E, de modo mais prático, a gente vê isso com o quê? Como que a gente vê isso dentro de uma igreja? E aqui já é o papel da igreja mesmo. A igreja, ela precisa manifestar nos seus ministérios os diversos dons. Os diversos dons. Imagina uma pessoa, vamos usar o dom mais claro de todos, o de cantar. Imagina uma pessoa que canta muito bem, chegando numa igreja adventista e percebendo que lá não tem um ministério de louvor. Seria totalmente ilógico. A pessoa se sentiria o quê? Totalmente fora da casinha. E isso acontece com essas pessoas que têm esses dons que são menos vistos. Por exemplo, eu tenho pessoas que desenham muito bem, mas que estão na igreja apenas ali como esquenta-banco. Por quê? Porque ninguém conhece isso, a pessoa não tem ali a proatividade de chegar e falar, olha só, eu desenho e posso fazer algumas artes aqui para a igreja e tudo mais, mas também a igreja não entende que isso se compõe como um dom que Deus deu para aquela pessoa, como um dom do Espírito. Então, e aquilo pode ser usado de diversas formas, pode ser usado que quando for uma ocasião especial, por exemplo, uma Semana Santa, daqui a pouco a gente vai entrar na Semana Santa aí, imagina uma pessoa que desenha muito bem ser chamada para
fazer um quadro ali da Semana Santa e colocar esse quadro na entrada da igreja, ou então ali no púlpito, e as pessoas já verem que ali está uma coisa diferente, tem uma coisa diferente ali, e ali foi usado um dom que não é usado recorrentemente. Então, nós precisamos entender que a igreja tem esse papel, a igreja tem um papel de explorar os diversos dons, e não apenas aqueles que já existem na igreja, mas de realmente ir ali procurando eles. Vocês não acham que essa coisa de não reconhecer os dons já faz parte do perigo de ter perdido a cabeça? Será que a igreja não já perdeu a cabeça e não percebeu, né? Qual é o perigo disso para os nossos jovens ao não se reconhecerem, né? Isso aí já é uma pergunta para todo mundo, que vocês quiserem responder, já que o nosso tema é não perca a cabeça, né? Com certeza. Algumas igrejas, sim, já perderam a cabeça há muito tempo, porque o perder a cabeça, você perder de vista o Cristo, perder de vista o Espírito, perder de vista os dons, isso tudo consequentemente. Perder de vista a diversidade de dons e a diversidade de tarefas que existem dentro do corpo de Cristo é realmente você perder de vista aquilo que Cristo veio fazer aqui. Cristo ele não veio aqui uniformizar todas as coisas. Cristo veio aqui, na verdade, chamar todos aqueles que eram disformes para compor o seu corpo. O corpo de Cristo, que nem a gente já comentou aqui, ele não é perfeito simetricamente. Ele é perfeito porque tem uma cabeça que se chama Cristo. Cristo é o parâmetro de perfeição. Cristo é aquele que diz, seja perfeitos. E aí depois Paulo diz, depois Pedro diz, seja perfeitos como eu sou perfeito, como Cristo foi perfeito. Por quê? Porque ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso exemplo de tudo. Então, se a igreja ela tem ali todos os seus departamentos e ministérios funcionando de forma harmônica, né? Não perfeita, mas harmônica, nós sentimos no nosso coração, nós sentimos vou colocar uma palavra bem moderna, nós sentimos na vibe da igreja, né? Que há ali uma coisa diferenciada, que o Espírito faz parte, que Cristo está ali como cabeça, que as pessoas estão ali de fato fazendo aquilo, não porque elas receberam os dons e estão fazendo algo para si, mas porque receberam os dons de Cristo e estão retornando aquilo que elas receberam de um modo gratuito para Cristo, né? É o que nós lemos lá em Efésios. Efésios diz que essas coisas elas são para o desenvolvimento, sim, da pessoa, pessoal, mas são mais para o desenvolvimento da igreja. Então, é perfeitamente plausível que algumas igrejas assim tenham perdido a cabeça, porque nós vemos que não há qualquer avanço, né? O perder a cabeça é exatamente isso. Perder Cristo de vista é você não avançar, é você estagnar e achar que só daquele jeitinho ali é que vai para frente. Mas note, você já está estagnado, já está parado. Você não está indo para frente, você não está se desenvolvendo. E a Igreja de Cristo, ela se desdobra no tempo, no espaço. Ela vai se desenvolvendo, sim. Cara, eu vejo alguns problemas de uma igreja perder a cabeça ou perder Cristo de vista. Primeiro é o individual. Os membros, eles vão cair espiritualmente. Eles vão declinando. E o segundo é quando uma igreja ela perde Cristo de vista, ela acaba não representando o pensamento de Cristo. Porque basicamente o corpo ele é a ação do que a mente pensa. Então, quando a igreja ela perde Cristo de vista, o maior perigo é ela não representar o que Cristo pensa. E aí, eu sei que na cabeça de vocês já veio inúmeras igrejas, inúmeros atos que a gente sabe que não é o que Cristo representa. Então, são igrejas que já perderam a cabeça. Com relação a essa questão da cabeça, né? Eu não sei se vocês já viram que a galinha, né, quando às vezes o corpo dela ainda anda, mesmo quando desligado da cabeça, quando as pessoas vão tentar, eu já vi até vídeo, né, em que a pessoa foi, né, matar a galinha lá para comer, e aí a galinha, o corpo saiu andando mesmo sem a cabeça, e isso é assustador, mas se a gente tiver essa percepção de quão assustador é um corpo andando sem cabeça, né, a gente teria muito mais atenção a isso, a essa conexão com Cristo, né? Quando ele fala que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos,
e que sem ele nada podemos fazer, e que também lá em Colossenses fala que ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, né? Colossenses 1:18 fala que ele é a cabeça do corpo e ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. E, infelizmente, principalmente quando a gente pensa numa igreja que está buscando jovens, a gente vê muito uma tentativa desesperada de fazer muitos eventos, programações atrativas e tal, e eu penso que é preciso ter muito cuidado para que tudo isso não seja feito independentemente de Cristo, né? Fazer uma programação muito legal, muito divertida, porque não é isso que deve ser o centro do propósito. Se Cristo estiver no centro, você pode usar tudo, pode usar fogos e tudo mais. Ele estando no centro vai dar certo. Mas com todas essas coisas que se faça aí para chamar atenção, se não for ele o primeiro, né, o motivo do nosso existir, o motivo de estarmos reunidos, de buscarmos ali a companhia uns dos outros, tudo vai se tornar vazio e logo a gente vai desanimar. A gente vai... esse corpo sem cabeça vai cair, ele vai tombar. Não aguenta por muito tempo, são alguns segundos. E aí, isso também ele gera um problema, que é um problema mais atual de todos, que são pessoas que gostam de Jesus, mas não gostam da igreja. Tem até um livro, Eu Amo Jesus e Eu Odeio a Igreja. Como é que você gosta da cabeça e desgosta do corpo que está cumprindo as funções que a cabeça passa? Vocês percebem que tem uma coisa que não está batendo aí. Essa conta não fecha. Ou o corpo não está fazendo o que a cabeça pede, por isso as pessoas não gostam, ou a pessoa está entendendo de forma errada. Mas não tem como eu gostar da minha esposa, do jeito que ela pensa, das ideias que ela tem, e não gostar do corpo dela, ou de como ela executa essas coisas. Então, é meio estranho essa forma de pensar, e é um problema muito atual. As pessoas gostam de Cristo e odeiam a igreja. São os desigrejados, né, como a gente chama. Isso mesmo. Sim, desigrejados. Existem muitos movimentos, né, nesse sentido aí, de tentar, principalmente nesse contexto pós-moderno que a gente vive, das pessoas tentarem exaltar muitas coisas, mas estão longe, distantes da igreja, eu acho. Mas a importância, o papel, a relevância da igreja, né? Então a gente precisa ter cuidado com isso. Não, e na lição nessa lição de Isaías, né, que fala sobre... Tem um texto que falou sobre essa coisa de você amar Cristo, né, como vocês estavam comentando, e odiar a igreja. E aí fica o questionamento, né? Então, por que você está na igreja? Por que você... Como pensar assim, se Cristo ama a igreja? Será que o que foi que motivou você a estar nesse corpo? Acho que isso é uma pergunta também muito importante para a gente, porque como a gente está falando de dons e nós estamos falando de um corpo que é guiado por uma cabeça, nós precisamos pensar de forma coletiva, né? Nós somos um todo muito complexo, mas que existe e é guiado por uma cabeça que é Deus. E às vezes a gente tem dificuldade de aceitar que esse guia é Ele. E que, ao sermos guiados por Ele, nós não somos mais nossos, né? Isso é uma escolha. Acho que é muito importante você que está nos ouvindo saber disso. A partir do momento que você escolhe fazer parte do corpo de Cristo, você também toma a escolha de ser guiado por essa cabeça. E essa cabeça tem conselhos e tem sugestões e tem ideias que talvez não sejam aquilo que você quer executar. E como fazer isso? Que aí a gente volta à questão das características desse corpo. É obedecer essa cabeça. Mas como você obedece essa cabeça? Se você ama, se você entende. Como entender e como amar? Orando, se relacionando. Não só com essa cabeça, mas também com os outros membros do corpo. Acho que essa questão do relacionamento saudável desse corpo é muito importante para que ele entenda a cabeça. Lá
na epístola de Paulo a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, a gente lê assim, no capítulo 2, Paulo ele diz o seguinte: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. A gente vê aqui que Paulo está comentando exatamente sobre isso que Tiziara estava falando, que é a questão de entrega. Claro, quando nós nos entregamos a Cristo, não quer dizer que nós vamos deixar de ser nós mesmos, nós não vamos perder a nossa individualidade, mas também nós estamos realizando um compromisso com Cristo. E isso é uma coisa que eu creio que é culpa tanto da igreja, que não fala muito desse assunto, tanto dos irmãos que não procuram esse assunto, que é a questão do compromisso. Quando você está na igreja, você assume um compromisso com Cristo. Você assume um compromisso com Deus. Qual é o compromisso? De que você vai fazer aquilo que ele pedir. Se ele pedir, e aí a gente eu gosto muito de ir para os extremos das coisas com relação a isso, porque a gente já viu esses extremos. Se ele pedir para você morrer queimado numa fogueira, você não morreria só porque é o que você não quer? Porque os mártires do passado morreram todos e morreram cantando nessas fogueiras. Se ele pedir para você entrar num coliseu e ser devorado por leões, claro, talvez isso não aconteça hoje aqui, mas o que pode acontecer aqui é a questão mais individual. Se ele pedir para você, irmão, deixe sua família, deixe sua família, deixe sua namorada. E aí, qual é a nossa resposta? A nossa resposta exatamente é essa que ele fala a Timóteo, né? O nosso objetivo é satisfazer aquele que nos arregimentou. E aí ele começa a falar mais. Ele diz: igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com a eterna glória. Paulo tinha plena convicção de que ele não fazia aquilo por si. Ele fazia aquilo por dois elementos. Ele fazia aquilo primariamente por Cristo. Segundo, ele fazia o que ele fazia pelos eleitos. Ele fazia o que ele fazia para levar a salvação até as pessoas. E é essa verdade que está faltando em muitas igrejas hoje em dia. E por isso que elas estão sem a cabeça. Então, gente, quais são os conselhos para finalizar nosso bate-papo de hoje? Porque eu acho que a gente conversaria sobre esse assunto por muitas horas, porque são coisas que são muito importantes, que nós falamos pouco e que nós não sabemos se você aí que está nos ouvindo passa, né, por essas dificuldades de não compreender. Mas se você passa, eu queria que a galera de hoje falasse para quem está nos ouvindo, aconselhasse, né, esses jovens como obedecer essa cabeça através dos seus dons, convivendo com outros irmãos, como fazer isso de uma forma saudável, de uma forma divina, da forma que Deus quer. Porque assim, a gente fala que é difícil, a gente fala o que fazer, mas na prática, no mundo real, como é que a gente faz isso? E traz isso para a igreja, traz isso para a nossa vida e principalmente muda a nossa vida através disso, através dessa comunhão com o corpo e com a cabeça que é Cristo. Uma coisa importante, a gente sempre ouve, né, que Cristo ama a igreja, isso é verdade, isso é bíblico, e é a grande verdade desse podcast. Nós estamos falando de um Deus que ama a sua igreja, estamos falando de uma cabeça que está relacionada com o corpo, enfim. Mas é verdade também que a igreja também ama a Cristo. E a igreja são exatamente aqueles que correspondem ao amor de Deus. Então,
não tem como se relacionar com a cabeça, não tem como se relacionar com Deus sem que a gente se envolva com a igreja, que a gente se envolva com o corpo. Então, eu diria para você que está nos ouvindo e deseja se envolver, que se relacione com Deus, em primeiro lugar, com o cabeça, aquele que lidera a igreja como um organismo vivo, as pessoas espalhadas no mundo inteiro, que você se relacione com esse Deus, ele vai te mostrar o que fazer, esteja disposto a desenvolver os seus dons, a entregar-se, a consumir-se pela causa de Deus, e esteja com o coração e os ouvidos abertos para as orientações que o Espírito Santo vai dar para você. Com certeza ele vai te orientar e você vai ter clareza do que você precisa fazer. Cara, a mensagem que eu deixo para os jovens é bem rápida. Você precisa de uma igreja para exercitar seus dons e para crescer espiritualmente, e Cristo precisa de você para cumprir as ordens que ele tem para salvar pessoas. Então, faça a sua parte, se entregue. A todos os jovens, inclusive adolescentes também, que estão na igreja, eu digo a vocês o seguinte: pratiquem duas coisas. A primeira delas é a humildade. Eu sei que por muitas vezes vocês têm a vontade de fazer alguma coisa na igreja, mas não fazem porque acham que alguém vai julgar vocês, que o grupinho de vocês vai falar mal, vai dizer que é careta demais porque está ali. Amigo, eu lhe digo, você não é careta por querer fazer a vontade de Deus. E ela é muito maior do que a vontade dos seus amigos. Então, pratique a humildade nesse sentido, né? Esse é o sentido da humildade, é você se colocar no lugar que você está e onde você também quer estar. Isso é a prática da humildade. Então pratique. E a outra prática que eu digo a vocês é do compromisso. Saiba que quando você entra na igreja, você está realizando um compromisso. E compromissos não são fáceis. Compromissos são difíceis, sim, mas eles são muito recompensadores. E a recompensa de vocês vai chegar no dia em que Cristo voltar nas nuvens dos céus. Então, sejam perseverantes nesse compromisso que vocês fizeram com Cristo Jesus. E o façam da maneira mais linda e nobre possível. Que Deus abençoe vocês. Oremos. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos oferece. E que neste momento, Pai, o Senhor possa ser com cada um de nós e cada uma das pessoas que estão nos ouvindo através desse podcast, Senhor. Que isso possa ser uma bênção na vida dessas pessoas, que o Teu Espírito possa compungir através das palavras que foram proferidas aqui, através dos versículos, através das opiniões, através da nossa experiência como pessoas que vivem dentro dessa igreja, Pai. Que eles possam entender que essa igreja ela é Tua, que ela é santa e que ela, sim, não deve ser deixada de lado. Que a Tua graça e a Tua misericórdia possa nos impressionar o coração e que Teu Espírito possa estar nos guiando na Tua verdade, no Teu Evangelho, na Tua Santa Palavra, todos os dias. Que nossas orações possam ser feitas, que tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que queremos ter, possa ser entregue à Tua pessoa. É o que nós queremos e é o que nós Te pedimos. Deixe-nos fazer parte da Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.